Comunicação não é um dom, comunicação é uma competência e por isso pode ser treinada e desenvolvida. E depois de muitos anos de estudos e análises, eu entendi que existem 13 bases para uma boa comunicação. E hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com você sobre cada uma dessas 13 bases. Antes de falar dessas 13 bases, deixa eu trazer um pouquinho de contexto sobre o que eu acredito, o que eu não acredito e quem eu sou também, né? Quem que é essa pessoa aí falando de comunicação? Talvez seja o primeiro vídeo aqui do canal que você tá vendo. Eu sou jornalista, redatora publicitária, apresentadora de podcast, criadora de conteúdo sobre comunicação. E já fazem aí quantos anos que eu tô na área de comunicação? Desde 2015 que eu tô atuando ininterruptamente, então fazem quase 10 anos que eu tô na área de comunicação. Passei por jornal, assessoria de imprensa, redação publicitária, gravei programa na TV, gravei podcast e sou uma grande estudiosa de comunicação. Além disso, nunca parei de estudar, né? Sou formada em jornalismo, mas nunca parei de fazer cursos livres, enfim, outras formações. E aí, eu não gosto dessa questão de ditar regra, sabe? Ai, você tem que fazer isso para se comunicar melhor. Aqui está a chave de ouro. Eu até comecei criando alguns conteúdos assim porque eu achei que era o que dava certo na internet. Mas isso me incomodou, porque eu não gosto de ditar regra, porque eu sempre acho que tudo tem muito a ver com contexto. Então, quando eu falo para você que eu compilei, né, 13 bases de uma boa comunicação, são isso, bases. Não são coisas para você levar a ferro e fogo na sua vida, fazer um checklist, colocar na geladeira e ficar, ai, eu tenho que seguir tudo isso aqui cada vez que eu for ter uma conversa. Não, não é nada disso. São bases, pontos de partida, pontos de atenção para a partir daí você desenvolver uma boa comunicação. Então vamos ter uma conversa neste tom, tá, gente? É tom mais leve, são bases, são pontos de partida, não é nenhuma regra específica. De repente tem alguma coisa que não faz sentido para o seu dia a dia, para o seu contexto, e aí tem outra coisa que você fala, nossa, mas isso é tão essencial, e aí Vi não falou sobre isso. E tá tudo bem, gente, comunicação é viva, comunicação se adapta. As 13 bases que eu trago aqui são com base nos meus estudos, nos meus conhecimentos, nas minhas percepções, coisas que eu testei, coisas que fazem sentido pra mim e eu espero que de alguma forma possam te ajudar. Então vamos lá, 13 bases. A primeira base para uma boa comunicação, na minha visão de mundo, é o autoconhecimento e a autoconfiança. Autoconhecimento. Muito importante, muito lindo, muito doloroso. Autoconhecimento, quando eu falo assim de autocuidado, autoconhecimento, autoconfiança, não tem a ver com, vou tirar um sabático, fazer uma massagem, ficar num banho de espuma. Não é isso, tá? Talvez tenha um pouco disso também, dependendo do seu perfil, de quem você é, enfim. Às vezes um autocuidado é importante, mas tem muito mais a ver com correção de pensamento ruim, com entender seus lados negativos, com aceitar seus lados positivos. Às vezes tem mais a ver com algo para esse lado aí. E autoconfiança, porque conforme você vai praticando o autoconhecimento, existem várias formas de fazer isso, tá? Eu já te adianto. Terapia é a minha preferida, mas não é a única, tá? Existem outras formas de você ter autoconhecimento. Eu acho que um olhar atento e crítico para você mesma é a principal ferramenta. Quando você trabalha seu autoconhecimento, meio que a autoconfiança vai vindo junto, sabe? Você começa a entender seus pontos positivos, negativos, o que você pode melhorar. Quando você começa a melhorar, você se sente bem e a autoconfiança meio que vem acompanhando nesse processo. E por que eu acho que essas duas coisas são a primeira base para uma boa comunicação? Não adianta a pessoa ser a mais entendida do assunto e ela fala assim com vocês, oi gente, hoje eu vim falar sobre comunicação. Você confia numa pessoa assim? Sabe? Então você precisa de autoconfiança para falar e a autoconfiança vem com autoconhecimento. E por que eu falo autoconfiança e autoconhecimento trabalhando juntos? Porque se você tem muita autoconfiança, aí vira arrogância, aí é problemático também. A gente tem que trabalhar as duas. É a autoconfiança de falar, eu sou uma pessoa capacitada para estar aqui falando sobre esse assunto, para falar nessa reunião, para ter essa conversa com alguém, mas também não a ponto de ser arrogante, tá? Então,
Para mim, essa é a primeira base, autoconhecimento e autoconfiança. Segunda base para uma boa comunicação, pensamento crítico. Como eu disse aqui no começo, não é você simplesmente pegar uma lista, fazer um checklist e falar, se eu fizer tudo isso eu vou me comunicar bem. Você tem que entender o que faz sentido para você. Principalmente quando a gente fala em internet, tem muito conteúdo, tem muita gente falando muita coisa todo o tempo, tem muito guru, tem muito coach. Eu não gosto de coach, tá, gente? Tenho trauma de coach. Então, é você pegar tudo isso que o mundo te dá e filtrar o que faz sentido para você, o que faz sentido para sua vida. Não é simplesmente pegar tudo, mastigar e sabe, virar um Frankenstein. Pensamento crítico, segunda base. Quem não tem um pensamento crítico não se comunica bem, pelo menos não por muito tempo. Pode até enganar por um tempinho ali, mas não vai longe. Terceiro, emoção. Não adianta você falar bem, você ter uma boa postura, você ter autoconhecimento, autoconfiança, pensamento crítico, se você fala com a emoção de uma batata. É muito chato quando alguém está falando sem emoção. Gente, tem que ter emoção, tem que ter. Você ficar quieta, você ficar emocionada, você falar, você tem que acreditar no que você está falando. Se você não acreditar, os outros não vão acreditar. Não adianta você falar de forma totalmente robótica, porque as pessoas não vão achar que você se comunica bem. Combinado? Quarto, preparação. Se você não se prepara, você tem muito menos chances de falar bem. Tá, existem pessoas que de improviso são ótimas, eu sou péssima. Muita gente fala, você se comunica tão bem, Ive. Sim, preparação, tá, gente? É fazer roteiro, é saber do que você vai falar antes, até em conversas pessoais, tá? Às vezes eu vou ter umas DR com meu namorado, eu fico passando na cabeça o que eu vou falar, como que eu vou falar, quanto que eu vou falar, até para conversas pessoais. Falar com mãe, falar com pai, falar com namorado, falar com filho. Se prepara, gente, se prepara antes de... Não é só antes de fazer uma apresentação, dar uma aula. Se prepara para qualquer conversa que você for ter que exija um pouco mais de você. Quinto, escuta ativa. Eu adoro falar demais, vi de nome do canal. E eu acredito que falar demais não é uma coisa ruim, desde que você fale com assertividade, coerência sobre assuntos interessantes e sobre coisas que quem está te ouvindo queira ouvir. Mas você precisa ter escuta ativa, você precisa ter a consciência, olha lá o autoconhecimento se misturando aqui. Você precisa ter a consciência de, nossa, tá na hora de eu ficar quieta um pouco, né? Deixa eu escutar. E escutar de verdade, porque escuta ativa não é uma escuta só de sim, não, escuta ativa é prestar atenção no que a pessoa tá falando, é fazer pergunta, é se interessar pelo assunto. Uma pessoa que se comunica bem tem que ser observadora, galera. Sexto, atenção ao contexto. Existem contextos nos quais você pode ser mais solta, mais divertida, mais leve, e existem contextos nos quais você tem que ser mais séria, mais contida. Prestar atenção no contexto, eu acho que só essa dica assim é uma das mais valiosas. Você tem que saber a hora de se impor, a hora de não se impor, a hora de falar demais, a hora de praticar a escuta ativa, e você só sabe disso prestando atenção no contexto. Então vamos ligar o pensamento crítico, as anteninhas, a preparação, a escuta ativa e vamos usar tudo isso para prestar atenção no contexto. Sétimo, clareza. Não adianta você prestar atenção no contexto e você falar de uma forma que as pessoas não vão te entender. Sabe quando você fica tentando falar difícil para parecer que você fala bem? Já errou. O que você fala e o que o outro entende são sua responsabilidade. Já falei disso várias vezes. Sempre que eu posto esse vídeo, veio um monte de gente, principalmente lá no TikTok, nada a ver, eu sou responsável só pelo que eu falo. Não, não é. Você é responsável pelo que o outro entende também. Um bom comunicador sabe disso. Então, clareza para quem está te ouvindo falar. Oitavo, gentileza e empatia. Em resumo, não seja um filho da mãe. Seja gentil, seja legal, se coloca no lugar do outro, sabe? Comunicação não violenta. Tem conteúdo lá no meu Instagram sobre isso. Vamos ser legal, gente. Não sejam pessoas ruins. Nono, a assertividade. Existe a comunicação passiva
a comunicação agressiva e a comunicação assertiva, que une elementos dessas duas áreas. Como eu disse, contexto, em alguns momentos você tem que se impor. A comunicação agressiva não é você sair xingando as pessoas, mas é uma comunicação mais impositiva, mais firme. E a comunicação passiva é uma comunicação que acata, que é um pouco mais submissa. E você tem que dosar os dois para ter uma comunicação assertiva. E aí, se você quer saber como fazer esse passo a passo que eu tô te dando, me segue lá no TikTok, me segue no Instagram, fica de olho aqui no canal, tá? Já se inscreve se você ainda não é inscrito, porque aí eu vou postando conteúdos que te ajudam em cada um desses passos, tá? Aqui eu tô dando as bases, tá? Não vou entregar todo o ouro aqui, mas conforme eu vou soltando conteúdos aqui, não é que eu não tô entregando ouro aqui porque, estou guardando um segredo, mas é porque senão esse vídeo ia ficar com 27 horas, né? Então a gente vai aos pouquinhos. Então, você quer saber como ter assertividade? Me segue, enfim, vai estudando comunicação para você ter uma comunicação mais assertiva. 10º, persuasão. Persuasão não é você ser um filho da mãe que quer convencer os outros a fazerem coisas ruins para ele, é vender feijão falando que é feijão mágico. Não, isso é golpe, tá? Tô falando de persuasão, de você às vezes, sabe, tipo ser um bom vendedor? As pessoas têm dentro de si naturalmente aquele me convença. E se você é um bom comunicador, muitas vezes você convence, nem sempre, não dá. Sim, não dá pra ser sempre. Mas ter persuasão é um ponto crucial de um bom comunicador. 11º, contação de histórias, o famoso storytelling. Hoje em dia todo mundo fala, tem que ter um bom storytelling da sua empresa, da sua marca. Né? Contação de história, tá, gente? Eu até abrasileirei aqui, né? Porque a gente tá no Brasil, a gente fala português. Então, storytelling é contação de histórias. Quando que você conta histórias? Histórias cabem em quase qualquer situação. Sim. Contar histórias é uma das coisas mais poderosas que existem para você se comunicar com gerações diferentes, com pessoas diferentes, de contextos diferentes. Contar histórias aproxima pessoas. Onde você pode enfiar uma história? Numa reunião, numa palestra, numa aula, numa conversa pessoal com outra pessoa. Você pode falar, por exemplo, teve um dia e meter uma história no meio. Histórias ajudam a gente a assimilar, a entender melhor as coisas. Então, é uma base muito importante de quem se comunica bem. 12º, né? Penúltimo, sinceridade. Como eu vejo gente que tem medo de ser sincero. Sabe, quando você pergunta alguma coisa pra pessoa e a pessoa fica tentando enrolar e você vê que ela não sabe? Se alguém te fizer uma pergunta e você não souber a resposta, fala assim, não sei. Dependendo do seu contexto, se é um contexto profissional, por exemplo, alguém te pergunta alguma coisa que você não sabe, você pode falar. Não sei, não tenho a resposta nesse momento, mas eu vou buscar mais dados para te trazer essa informação com mais embasamento. Mas seja honesto, gente, seja sincero. Não sabe? Não sabe. Paciência. É melhor do que mentir ou inventar alguma coisa. Então, sinceridade, tem que ser sincero. E saber usar a sinceridade de uma forma legal, também não vai falar, eu sou burro, não pesquisei esse tema. Também não é assim, né? É uma sinceridade que tem a ver com o nosso 13º e última base. Jogo de cintura em situações difíceis. Nossa, eu poderia fazer um vídeo só disso aqui. Acho que eu vou fazer um vídeo só sobre jogo de cintura para lidar em situações difíceis. Você precisa ter jogo de cintura e ferramentas aí na sua maleta de comunicação para aprender a se virar em situações difíceis, complicadas, chatas. Por exemplo, quando alguém te interrompe falando com a mulherada, aí é tão comum, né? A gente tá falando um homem te interromper, um mansplaining aí, né? Enfim, esses mans aí que tem na vida. Não gosto de termo em inglês, mas enfim, é mais famoso em inglês, né? Alguém te interrompe, o homem fala por cima de você. Como saber lidar nessas situações difíceis? Como eu disse, não vou trazer aqui um passo a passo de cada um desses, senão o vídeo fica com 27 horas. Mas você precisa aprender a lidar com situações difíceis, ter esse jogo de cintura, se você quer ter essa confiança de ser um bom comunicador. Um exemplo rápido.
tem várias formas de lidar, né? Com interrupting, explaining, né? Que é quando o homem te interrompe ou começa a falar a mesma coisa que você falou. Eu gosto muito de uma abordagem mais direta. Dá licença, você tá numa reunião, alguma coisa assim. Dá licença, eu ainda não terminei de falar. Como eu estava dizendo, ou tipo, deixa eu terminar de falar, depois você traz o seu ponto. Lembra que eu falei que a comunicação assertiva às vezes traz elementos da comunicação agressiva? Às vezes você precisa se impor, minha amiga. Ai, ela é grossa, ela é chata. Paciência, é melhor te acharem grossa e chata do que um homem roubar crédito pelo que você falou ou ficar te interrompendo. Outras situações também, né? Existem aí mulheres que interrompem homens, mas tô falando de uma forma mais geral, que é o que a gente mais vê. E outras inúmeras situações difíceis, como dizer não quando você não quer fazer alguma coisa. Enfim, existem várias situações difíceis nas quais você precisa de jogo de cintura. E aí, é por isso que é importante você estar sempre estudando comunicação, você estar inscrito neste canal. Porque os detalhes, as nuances, você vai pegando no dia a dia, é conforme você liga as suas antenas, é conforme você vai estudando. E aí quando você vê, você fala, nossa, anos atrás eu lidava muito mal com essa situação e agora eu lidei super bem. Então é isso. Você precisa saber essas 13 bases, essas são as 13 bases que eu reuni de acordo aí com os meus anos de estudo, de conhecimento, de prática. E para mim, se você domina essas 13 bases, se a partir dessas 13 bases você consegue desenvolver bem, você é um excelente comunicador, uma excelente comunicadora, uma pessoa que fala demais de forma positiva. E se você quer ir aprendendo os detalhes aí de cada uma dessas bases, já me segue aqui, já deixa seu like nesse vídeo para ajudar ele a chegar em mais pessoas, se inscreve no canal e continue acompanhando os conteúdos de comunicação que eu posto por aqui. Até mais!